Olá, estudante, trazendo aqueles exercícios que eu falei para você. Se você ficou com dúvida lá na tabela verdade, acompanha aqui, eu vou resolver uns 4 ou 5 exercícios diferentes daqueles para a gente compreender melhor como é que funciona a tabela verdade. Então, ó, imagine o seguinte, eu trouxe para a gente construir a tabela verdade da proposição negação, abre parênteses, P ou negação de quê? No exemplo da aula anterior eu coloquei um E, e aqui não é um E, aqui é o OU, é a disjunção inclusiva, porque não tem o tracinho. Primeira coisa que eu faço, professor, o que é? Quantas proposições eu tenho? 2. Marco a proposição lá. Depois que eu marquei a proposição, professor, o que eu faço? Coloco lá verdadeiro, falso, falso. E aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. É mecânico isso aqui, não tem o que fazer, não precisa quebrar a cabeça, tá? E agora, o que eu faço, professor? Eu tenho que fazer uma operação matemática. Como eu tenho que fazer de dentro para fora, obedecer a ordem dos parênteses, eu tenho que primeiro descobrir quanto que vale a negação de quê aqui, ó. Eu não sei quanto que vale, então eu vou escrever aqui, ó, negação de quê. E a negação de quê nada mais é do que negar o quê, tá? Se é verdadeiro ali, virou falso. Se é falso, virou verdadeiro. Se é verdadeiro, virou falso. Se é falso, virou verdadeiro. Legal, professor, já fiz essa partezinha agora. Agora eu consigo, por exemplo, operar isso tudo, porque eu já sei quanto que vale isso aqui. Operar isso tudo vai ser o seguinte, P ou negação de quê? Lembrando que esse ou é um inclusivo, tá? Como que eu vou analisar aqui, professor? Eu vou analisar a coluna do P com a coluna da negação do quê? Ó, essa coluna agora, pessoal, esquece, não está funcionando para nada. Para que ela serviu, professor? Serviu para mim construir essa coluna. Agora eu vou analisar a coluna do P com a coluna da negação de quê? Então, lembrando que o ou, esse ou aqui, que é aquele exemplo do biscoito, me traga biscoito ou pães. Lembra que se a pessoa trouxer só um dos dois é verdade, se a pessoa trouxer os dois também é verdade, porque aqui é um ou inclusiva, só vai ser falso isso daqui, pessoal, quando os dois forem falsos. Então eu vou analisar a coluna do P e a coluna da negação do quê? E vou ver aonde os dois são falsos. Aonde os dois forem falsos, ali vai dar um resultado falso. Então dá uma olhada aqui, ó. Aqui um é verdadeiro, outro é falso, então aqui vai ser verdadeiro. Aqui os dois são verdadeiros, então é verdadeiro. Aqui os dois são falsos, opa, então aqui é falso. Aqui um é verdadeiro, um é falso, o outro é verdadeiro, então é verdadeiro. Então perceba, ó, analisando as duas colunas aqui, esquece a do meio. Falso, falso, então é falso, porque eu tenho um ou inclusivo, tá? Inclui os dois. Legal, e agora o que falta? Agora é fácil, falta negar o que eu acabei de fazer. O que eu acabei de fazer aqui foi o quê? Negação do P ou negação quê? Negar isso aqui, pessoal, tranquilão. Já fiz isso aqui, ó, negar isso é só trocar. Se é verdadeiro, vira falso. E se é falso, vira verdadeiro. E aqui, por último, o verdadeiro vira o falso. Fechou? Legal? Tá pronto? É isso aí, tá? Então vamos lá, exercício número 2. Vamos para o próximo, então. Deixa eu apagar aqui e ir para outro. Esse aqui eu fiz em sala, acho que eu fiz na aula passada. Esse aqui eu vou pular. Vamos para o próximo. São dois que eu fiz na aula passada, tá? Esse aqui. Então vamos lá. Negação de P, se somente negação de quê? Lembra que essa aqui é bicondicional. Bicondicional é se somente se. Negação, abre parênteses, P, se somente negação de quê? Como é que eu faço isso, professor? De novo, pessoal, são duas proposições. Coloca a primeira, coloca a segunda. E aí vai verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Aí verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Se você fizer isso, você já acertou aí 30% do exercício ou mais. Certo? Aí é só de fazer isso. E agora, o que eu faço? Bom, eu tenho que resolver obedecendo a ordem dos parênteses, né? Então eu vou fazer aqui dentro, mas eu não sei quanto que vale a negação do quê. E aqui eu tenho um P também, então eu vou descobrir quanto que vale a negação do quê aqui primeiro. A negação do quê é fácil, cara. Professor, é fácil, isso aí já entendi. A negação do quê é só trocar lá, ó. Quando é verdadeiro vira falso, é o que eu estou olhando, né? Quando é falso, verdadeiro. Quando é verdadeiro, falso. Quando é falso, verdadeiro. Pronto, fechou, beleza. Já montei a minha coluna da negação do quê? Falta fazer o seguinte, o se somente se, que é bicondicional. Lá no se somente se, pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte, o se somente se, ele vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos. O se somente se é o exemplo da medicina e do médico. Fiz medicina, então sou médico. Então, ó, fiz medicina, então sou médico, é verdadeiro. Não fiz medicina, não sou médico, também é verdadeiro, eu poderia ter feito outra coisa. Então, a bicondicional só é verdade se os dois forem verdade ou se os dois forem falsos. Os dois quem, professor?
Os dois que eu estou analisando, a coluna do P e a coluna da negação do Q. Esquece a coluna do meio, quem que eu vou analisar? O P e a negação do Q. De novo, então, só é verdade se os dois forem verdade ou se os dois forem falso. Então, ó, os dois não são verdadeiros aqui, não. Então, é um verdadeiro e um falso. Deixa eu só anotar aqui primeiro. Ó. P, C somente C, negação de Q. Ó, são diferentes, então é falso. Um verdadeiro e um falso. Ou os dois são verdadeiros, então aqui é verdadeiro. Veja lá. Fiz medicina, sou médico. Verdadeiro. Não fiz medicina e não sou médico. Verdadeiro também. Não fiz medicina e sou médico. Falso também. Então tá. Verdadeiro vai ser nesses dois aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Fechou? Legal. Agora a última coluna. A última coluna é só negar tudo isso que eu acabei de fazer. A última coluna é a negação de P ser somente negação de Q. Como é que fica isso aqui, professor? Puxa, isso aqui é fácil pra caramba, professor. É só inverter, porque eu já calculei isso aqui, né? É só negar tudo isso. Negar tudo isso é só inverter aqui, ó. Quando é falso é verdadeiro, quando é verdadeiro, falso. E pronto, tá lá. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Certo? Vamos para mais um? Vou apagar aqui e a gente vai na sequência. Vão dando pausa aí se vocês tiverem alguma dificuldade. É legal fazer vários aqui, pessoal, porque daí quem tiver com dúvida tem que ver mais de um, ver 2, 3, 4, 5, até entender. Construa a tabela verdade da negação de, abre parênteses, P ou não é um E, né? P e Q. Negação de P e Q. Como é que eu faço isso, professor? Quantas proposições você tem? 2. Você vai vir aqui, ó, vai marcar quais são elas? P e Q. Marca lá a proposição. E agora? Agora é fácil. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Do mesmo jeito sempre. Daqui para frente como é que vai ficar? Eu vou... Nessa situação acho que vai sobrar coluna aqui para mim, tá? Então vamos pensar o seguinte. Eu não preciso achar negação de ninguém aqui dentro, tá? Que eu posso fazer direto, diferente dos outros. Já posso fazer direto aqui, ó. Vou fazer quem direto? P e Q. Já coloco aqui e vou calcular o P e o Q. Lembrando que a conjunção, o conectivo E, ele é verdadeiro somente se os dois forem verdadeiros. Lembra disso, né? O E só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, ó, só vai ser verdadeiro aqui, é falso, aqui é falso e aqui é falso. Tudo bem? Aquele é o caso do biscoito e pão. Me traga biscoito e pão. Eu quero as duas coisas, tá? Por isso que tem que ser verdadeiro nos dois, somente assim. Legal, e agora? Agora eu vou fazer a negação disso. A negar essa conjunção aí que eu acabei de fazer. E negar a conjunção é tranquilo, pessoal. Só inverter aqui, tá? Então, se ele está falando que é verdadeiro, então é falso. Se está falando que é falso, verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Sobrou uma coluna, professor, tem problema? Não, não tem. O espaço que a gente tinha aqui foi suficiente, porque não tinha mais uma negação, não tem problema, tá? O ideal é que as linhas sim você calcule. Agora, o espaço das colunas você vai usando o quanto for necessário para você, tá? Vamos para o último exercício aqui para não ficar muito longo. Vamos lá, último exemplo. Esse último aqui, pessoal, olha lá, ó. Negação de C, né? Um C então. Se negação de P, então negação de Q. De novo, é um C então. Se negação de P, então negação de Q. Quantas proposições eu tenho? 2. Então são essas duas que eu vou colocar. Proposição P, proposição Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tranquilo? Não muda nada, é sempre a mesma coisa. Tomem cuidado aqui agora, pessoal. Vamos colocar na ordem, tá? Para não ficar... Lembra que o C então tem que tomar cuidado com a ordem. Eu preciso descobrir quanto que vale a negação de P e preciso descobrir quanto que vale a negação de Q. Eu vou deixar aqui, ó, aqui eu vou colocar a negação de P e aqui eu vou colocar a negação do Q. Negar o P é só trocar os valores. Então, ó, essa ordem que está aqui, verdadeiro vira falso, verdadeiro vira falso, o falso virou verdadeiro, o falso virou verdadeiro. Vou negar o Q agora. O que é verdadeiro virou falso, falso virou verdadeiro, verdadeiro falso, falso verdadeiro de novo. Legal, tá feito. Agora eu posso fazer
essa condicional, que é o se então. Vamos abrir aqui. Negação de P, se então, negação de Q. Então, pessoal, presta atenção. Essa condicional não é do P, é da negação do P. E também não é do Q, é da negação do Q. Portanto, essas duas colunas não me servem mais. Esquece elas agora. O que eu vou usar? Vou usar essas duas aqui, ó. E lembra que na condicional, aliás, é o exemplo lá do nadar e estar molhado, tá? Só vai ser falso se o primeiro for falso e o segundo, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. De novo, só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Por exemplo, nadei e não me molhei. Aí é falso, porque se você nadou, você tem que se molhar. Então, a condicional, nadei e não me molhei, é falso, tá? Então, vamos lá, ó. Verdadeiro para o segundo, ó, vamos lá. Não nadei, não me molhei. Verdadeiro. Não nadei e me molhei. Verdadeiro, porque lembra que a gente pode se molhar com a chuva, né? Nadei e não me molhei. Aqui é falso. Não nadei. Aliás, aqui os dois são verdadeiros. Nadei e me molhei. Aqui é verdadeiro também. Então perceba, só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então essa última coluna é o resultado dessa tabela verdade, tá bom? Tem mais exercícios que eu vou trabalhar com vocês em sala de aula, então ó, tem tabela verdade pra caramba pra gente fazer. Tem esses exercícios que eu gravei, tem os de aula e mesmo assim a gente vai retomar alguns lá no Conexão. Um abraço, espero que vocês tenham entendido e até mais.